Relato do dia 18/12 de 2024. Desde criança, meus pais, muito católicos, me levaram para a igreja. Depois veio o catecismo, a primeira comunhão, e dessa forma vivi uma infância voltada para os acontecimentos na igreja. Com a adolescência, fui convidado a fazer parte de várias atividades dentro da igreja. Assim, fui sendo catequizado e induzido ao sacerdócio, o que meus pais ficaram muito felizes. Mal sabiam eles o erro que eu estava prestes a fazer. Foi aí que já no seminário, terminei meus estudos e optei por aprofundamento no sentido de, quem sabe um dia, alcançar um bispado. Na minha ganância por poder, fui me tornando cada vez mais um padre que, não por vocação, mas pela ânsia de poder, tornei-me inflexível e intolerante e muito vaidoso dos meus conhecimentos eclesiásticos quanto à ilusão. Nesse tempo, fui designado, mesmo a contragosto, a uma paróquia de periferia, sem condições de me oferecer uma vida mais confortável. Muito a contragosto, dirigi-me a nova missão que a igreja me impunha. Ao chegar, notei que, mesmo sendo muito pobre, a igreja era bem cuidada pelas senhoras da comunidade. Comecei então a ministrar as missas e, aos poucos, fui me adaptando a esse lugar simples. Foi num mês de junho que a igreja faria uma quermesse para angariar fundos, pois havia necessidade de alguns reparos no prédio. Dei ciência à diocese que me prontifiquei a mandar parte da arrecadação da quermesse para a diocese, como de costume entre as igrejas. Não me senti nem um pouco à vontade com essa obrigação, mas entendia que, se quisesse crescer, deveria acatar as ordens e obedecer ao sistema. Todos na comunidade ajudavam, como podiam, para que a quermesse acontecesse. E num dos dias de festa foi-me apresentado uma menina adolescente com os seus 17 anos, muito bonita e simpática, que cativava a todos com seus grandes olhos verdes. Parente de uma das beatas que auxiliavam nas atividades da igreja. Pedaço de perdição, interessei-me por ela, que correspondia ao meu tratamento diferenciado. Aos olhos da parentela estava tudo bem, afinal eu era o padre. Com o tempo fizemos amizade e depois muito mais. Eu, um jovem padre sem vocação, mas com ambição suficiente para pisar em quem atrapalhasse meu caminho. Num determinado tempo do relacionamento, fiquei sabendo que me tornaria pai. Senti o chão se romper aos meus pés. Como resolver o problema, já que não queria ter o fardo do pecado por querer que ela tirasse a criança, mas também não queria estragar meus planos de vida por causa de um caso mal resolvido, onde teria que me livrar do problema duplo, mãe e filho. Pois bem, foi aí que caí no abismo do erro. Consegui medicação proibida e dei para a moça num suco que ofereci a ela numa tarde na igreja. Não demorou muito e o remédio fez o efeito, porém muito forte, levando ao óbito a mãe e o feto. E eu, com a falsa comoção, não tinha outra opção a não ser encomendar o corpo. Bem, ninguém ficou sabendo do que eu havia feito, mas, lê do engano, aos olhos do plano espiritual, eu era um assassino. Há um tempo fui chamado para assumir funções mais elevadas na igreja. Porém, há tempos eu vinha apresentando graves problemas de saúde.
Primeiro veio um problema de estresse, cansaço, não conseguia dormir e a cena da moça morrendo vinha constantemente na minha cabeça. Já bastante perturbada, fui enfraquecendo muito com o passar dos anos e aos cuidados de muitos médicos que não encontravam a causa. Porém, mesmo doente, minha soberba e ganância de poder não diminuíam. Mais uma vez fui chamado a prestar serviços na diocese principal do estado e lá pude realmente terminar de me afundar quando em um dos meus trabalhos obscuros, a mando do cardeal, fui investigar uma paróquia onde haviam queixas do padre, que apresentava estar namorando uma paroquiana. Que ironia do destino! Na verdade, nada havia entre os dois. A moça tinha namorado, mas eu, para poder mostrar serviço, mandei o pobre padre a um interrogatório inquisidor, que o fez ser expurgado da igreja. Embora tenha sido muito elogiado pelo cardeal, me senti afundado na lama das trevas. Com o passar dos meses, fui me sentindo cada vez mais fraco e tendo visões nada agradáveis, sem poder dormir e tendo que tomar remédios que me dopavam. E nessa inconsciência tinha pesadelos horríveis com a moça e o bebê. E sempre ouvia o choro dos dois, num desespero interminável. Bem, foi com essa situação que se agravou minha saúde que fiz minha passagem. Foi aí que me encontrei numa teia viscosa, cheia de lama pútrida, choro de criança e de uma mulher com lamentações e gritando ao meu ouvido: assassino, padre assassino. Não sei por quanto tempo estive nesse lugar, só sei que o pranto do arrependimento finalmente chegou e com ele veio a ajuda. Eu não tinha noção de tempo e não sabia se era dia ou noite, pois tudo era cinza escuro. Quando finalmente pedi perdão, pude visualizar 3 pessoas ao meu lado, que me causou espanto. Era a jovem que eu havia assassinado e com ela um rapaz alto e também uma senhora vestida com roupas de época. Ela tinha uma luz muito forte que saía debaixo de uma capa grossa que usava. Os 3 se aproximaram de mim e perguntaram se eu aceitava ajuda. Prontamente aceitei e com muita dificuldade fui amparado pelo rapaz e consegui sair dali. Fui levado a um hospital onde fui recuperado e tive novamente a visita da jovem que eu matei, acompanhada pelo rapaz. Pedi perdão a ela e chorei muito. Pedi perdão pelo mal que causei. Ela me perdoou, apresentou-me o rapaz, dizendo que aquele espírito seria meu filho na terra. Novamente pedi perdão do fundo da minha alma. E com o passar dos dias, me senti recuperado. Passei pelo crivo da consciência e com o tempo me predispus a trabalhar nos trabalhos mais simples e humildes que houvessem. Num desses trabalhos, conheci um cavalheiro, com roupas de época também, e uma capa preta e uma cartola, e perguntou-me se eu queria trabalhar com ele. Eu aceitei, e eu, ainda de batina, me tornei seu ajudante, junto aos espíritos que são abortados. Foi assim que me tornei guardião com o meu mestre, Senhor Tranca-Rua das Almas. Hoje recolho as almas que não puderam encarnar
e tenho como trabalhadora da mesma falange Pombagira, que foi quem eu prejudiquei em minha passagem pela terra. Salve a falange dos Tranca-Rua das Almas.